Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde, e a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, nós nos encontramos mais uma vez nesse tempo litúrgico, tempo propício, tempo forte da Mãe Igreja, que é o nosso tempo quaresmal, e hoje nós nos encontramos no 3º domingo do tempo da Quaresma. A palavra de hoje quer nos ajudar, mais uma vez, a encontrar o sentido pleno, o sentido fundamental da nossa fé cristã, essa fé cristã assumida em Jesus Cristo. No primeiro momento, nós podemos até nos espantar com a atitude de Jesus no templo. É como que uma espécie de revolta, um Jesus que é Deus, que nós amamos e pregamos, o Filho de Deus no meio de nós, que reage, parece que no primeiro momento, com raiva. Mas o que acontece não é bem assim. Nós vamos descobrir dentro da liturgia e recorrendo a alguns textos, esta atitude de Jesus é uma atitude necessária naquilo que ele anuncia, na sua boa nova. Aquilo que os profetas já no Antigo Testamento sentiam, mas dentro de um ritual da lei mosaica, eles têm que cumprir os seus ritos, os seus sacrifícios, e o templo é o lugar do sacrifício, o lugar onde o povo de Israel oferecia os sacrifícios a Deus. Dentro de uma mentalidade, de um culto, de um rito, eles ofereciam os animais para o sacrifício. E Jesus vem justamente renovar esta atitude, esta prática do povo de Deus, vem mostrar aquilo que de fato é importante. Ele vem ensinar que o que agrada a Deus não é todo esse comércio que acontecia dentro desse costume. No templo, as pessoas vinham de todas as partes oferecer bois, cabritos, pombas, cada um com sua condição financeira, oferecia aquilo que podia. Então existia todo ao redor do templo de Jerusalém o comércio. E nós podemos até imaginar que as pessoas que vinham de longe, e a pé, nas caravanas, não tinham condições talvez de trazer os bois, os passarinhos, os cabritos, então já
acontecia ali uma espécie de comércio em volta do templo, e vocês imaginam, uma multidão de pessoas chegando a Jerusalém, chegando ao templo e a venda. Imaginemos um pouco a 25 de março, né? Toda aquela agitação, aquelas barracas, aqueles gritos, aquelas ofertas. Então imaginemos um pouco as ofertas dos animais. E também nós podemos já perceber que aí havia uma exploração. Já que eu não podia trazer de longe meu animal, eu tinha que comprar ali para cumprir o rito do sacrifício, para agradecer a Deus por mais um ano que Ele me proporcionou, pelas colheitas, pelos benefícios. Então, eu me sentia quase que na obrigação de oferecer um sacrifício a Deus. Então, todo o comércio. E Jesus olha toda aquela situação e percebe, né, a exploração. Será que nós entendemos bem de exploração? O que é a exploração? Sim, quando nós nos deparamos com a desigualdade da sociedade, olhando para o nosso país, né, toda a situação que estamos vivendo, a gente entende o que é exploração. Explorar o menor, o pobre, o excluído, enfim, sabemos de tudo. Hoje entendemos muito bem de propina, que é a realidade que nós estamos aí assistindo todos os dias, né? Esta ferida, esse câncer, poderíamos dizer, no nosso país. Nós entendemos bem. Mas Jesus sabia muito bem, porque no final do Evangelho vai dizer, Jesus conhecia o homem e conhece o homem por dentro. Quer dizer, não sabia da exploração e Ele quer limpar, Ele quer tirar tudo isso do meio do povo de Deus. É como que Ele está inaugurando para aquele povo, com a sua boa nova, um novo estilo de se relacionar com Deus. Uma nova prática de oferecer o sacrifício a Deus. E depois, com toda essa catequese que poderíamos ter dessa palavra, a respeito do templo, o valor que Ele dá ao templo, que é o lugar de encontro com Deus, é casa de oração, Ele tem um zelo aqui, está dizendo o Evangelho, um zelo pela casa de Deus, porque Ele sabe que é lugar, é referência onde se fala com Deus, mas ao mesmo tempo Ele inaugura, Ele está dizendo que Ele é o próprio templo. E aqui com a revolta dos doutores da lei, os fariseus, e que vão questionar, mas com que autoridade tu fazes isso? Com que autoridade está fazendo isso, expulsando os cambistas, o comércio daqui? Ele vai dizer, destruir esse templo e eu vou reconstruir, né? Será reconstruído em 3 dias. E depois o próprio evangelista, São João, vai dizer, ele está falando do corpo dele. E é claro que aqui, João escreve bem mais tarde este evangelho e vai compreender que ele falava do corpo dele, que foi destruído com o santo sacrifício, a morte de cruz, e depois, pelo poder do Espírito Santo, Deus o ressuscitou. E Jesus, então, se torna para toda a humanidade o templo onde habita Deus. É em Jesus Cristo que nós entramos no templo verdadeiro. O corpo de Cristo se torna para todo homem, toda mulher, de fato, o templo onde nós falamos com Deus. Ou seja, é em Jesus Cristo que nós oferecemos também o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa oblação. E o que significa isso? Né? Qual sacrifício agrada a Deus? Talvez nós podemos aqui buscar nesta palavra de Jesus o verdadeiro sentido das nossas ofertas. Na Santa Missa, nós somos convidados a participar da oferta, do momento do ofertório. Nós levamos para o ofertório, algumas vezes, uma contribuição, uma moeda, mas também temos a prática do nosso dízimo, que nós levamos ao templo, que é a igreja, que é a casa de Deus. E tudo isso só tem sentido se for por amor a Deus. E aqui nós trabalhamos nesse sentido. Nós não somos obrigados a oferecer grandes coisas para agradar a Deus.
Não é a quantidade do nosso dízimo, do nosso ofertório que vai agradar a Deus e convencer a Deus para fazer alguma coisa para nós, realizar o bem para nós. Não. É o sacrifício de Jesus na cruz que já garante todo o bem para cada um de nós, para todos os fiéis, para a humanidade. E o maior bem que Deus pode oferecer a cada um de nós é a salvação, é a vida eterna. E com isso recebemos todas as graças necessárias para vivermos neste mundo. Então poderíamos hoje, meditando o terceiro domingo da Quaresma, olhando para a riqueza deste Evangelho, que daria para explorar tanto, toda a simbologia, os sinais, a questão do templo, a questão das ofertas, o sacrifício, poderíamos dizer, uma ira santa de Jesus de expulsar toda aquela bagunça do templo. Poderíamos pensar, a nossa religião proporciona o encontro com Deus? A minha participação, a minha prática de fé, estar nas missas dominicais, me ajudam a encontrar Deus? A igreja é este lugar que eu me sinto bem? É a casa de Deus para mim? Do meu coração brota também um sentimento como o de Jesus, um zelo para com a casa de Deus? A igreja provoca em mim esta pertença de família de Deus? A minha oferta? O que eu tenho feito para agradar a Deus? Eu tenho feito algumas promessas? Acendido algumas velas? O que eu tenho feito com a minha fé? Então, caros irmãos e irmãs, é tempo de Quaresma, é tempo de nos aproximar de Deus, é tempo de visitar a casa de Deus, participar do Santo Sacrifício. E ali, na missa, Jesus atualiza o seu gesto de amor e assume constantemente que Ele é o templo de Deus, onde nós entramos em seu coração e nele ofertamos a nossa vida, os nossos problemas, nossas dores, nossas preocupações para Deus. E a hora que o padre, o sacerdote, em nome de Deus, pelo poder que a igreja conferiu, oferece a oferta consagrada a Deus por Cristo, com Cristo em Cristo, é o próprio Jesus que acolhe o coração de cada um de nós, nossa oferta, tudo que nós cremos, e coloca diante de Deus. E é nele que a nossa oferta, então, se torna agradável a Deus. Fora de Cristo, qualquer sacrifício, qualquer prece deixa de ser plena, porque é Cristo o sumo e eterno sacerdote que oferece a Deus Pai. Deixemos então que o próprio Jesus, neste domingo, nesta Quaresma, nos apresente diante de Deus, que é Pai, que é rico em misericórdia. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.